Turminha boa do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor nessa aula dessa disciplina que é maravilhosa, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 30, objeto de conhecimento, a história recente do Brasil, transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais. Detalhamento, a história recente do Brasil, transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a política, a década de 90 até os dias atuais e ver as transformações ocorridas que impactaram diretamente com a nossa vida. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. A gente vai começar então a estudar os governos da história recente do Brasil, começando primeiramente pelo governo Lula, de 2003 até 2010. Posteriormente a gente vai falar sobre o governo Dilma, governo Temer e finalizamos com o governo Bolsonaro, que justamente é o governo mais recente que a gente viveu. Vocês estão vendo então que a gente vai falar um pouquinho sobre a história que a gente viveu de fato, né, gente? Ou que a gente tem o conhecimento empírico, ou seja, a gente passou, viveu e sabe efetivamente todos os processos históricos inseridos nessa temporalidade, por assim dizer. A gente vai começar a falar primeiramente sobre o governo do presidente Lula, que vai justamente de 2003 a 2010. Vamos então ao texto para a gente refletir um pouquinho mais sobre esse período da nossa história. Vamos lá, galera. Governo Lula, primeiro governo Lula, que vai justamente dos anos de 2003 até o ano de 2010. Em 2002, em uma guinada histórica que muitos acreditavam impossível, a esquerda, ou melhor, as esquerdas ligadas ao PT, após 3 tentativas frustradas, lembrando que o presidente Lula havia se candidatado, primeiramente lá em 89, onde ele foi derrotado pelo presidente Collor, se candidatou mais uma vez em 94, que foi novamente derrotado, só que dessa vez pelo Fernando Henrique Cardoso, e também em 98 teve a sua candidatura, onde mais uma vez foi derrotado, mais uma vez pelo presidente FHC, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, perdeu uma vez para o Collor e perdeu 2 vezes para o FHC. Mas, nas eleições de 2022, graças ali a uma guinada marqueteira, por assim dizer, onde o presidente Lula, ele, através de algumas manobras políticas de marketing, conseguiu, então, agradar a classe média brasileira no que muitos historiadores e marqueteiros costumam conceituar de campanha do Lulinha Paz e Amor. Como assim, professor? Ele meio que abraçou algumas pautas da classe média, assim conseguindo, então, finalmente se eleger para o cargo de presidente da República lá em 2002, tá, gente? Eleições de 2002, só que, de fato, ele vai tomar posse como presidente da República lá no 1º de janeiro de 2003, tá, gente? Dando início ao seu primeiro governo. E qual a principal característica desse governo? Primeiramente, a gente vai citar para vocês uma certa estabilidade econômica, basicamente pelo chamado boom das commodities, onde o Brasil teve ali a participação direta da evolução econômica de China e Índia, que naquele momento eram os grandes exportadores, ou melhor, importadores, que compravam, os maiores compradores das commodities brasileiras. Isso alavancou muito a economia brasileira, fazendo com que o governo Lula tivesse ótimos índices de aprovação naquele momento, tá, gente? Vamos ao texto, vamos analisar um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais densa, sobre o primeiro governo Lula. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre os programas sociais de distribuição de renda, destacando ali o Bolsa Família. Isso aqui é importante também para a gente ter uma ideia da dimensão em que a aprovação do primeiro governo Lula, muito embora a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, os escândalos de corrupção, que eu vou destacar o mensalão, mas a gente pode dizer que graças ali aos seus programas sociais de distribuição de renda, eu vou destacar o Bolsa Família, vai fazer com que a popularidade do Lula tivesse lá em cima
após, inclusive, ali o seu segundo mandato, que vai ali de 2006 a 2010. E também os programas de controle à fome, os programas de controle alimentar, como no caso do Fome Zero, perdão, tá, gente? Reduziram os desníveis sociais e amenizaram a miséria. Era um dos mantras da campanha do próprio governo Lula, do primeiro governo Lula, o fato de muitos brasileiros ainda não terem condições de fazer 3 refeições diárias. Isso era meio que um mantra, um discurso que impulsionava ali os programas sociais de distribuição de renda, tá, gente? Basicamente, o governo propôs ali que certas famílias tinham que aderir certos critérios para receber o Bolsa Família, que iria ajudar diretamente na distribuição de renda, para tirar famílias que, de fato, passavam fome e dar a possibilidade de ascender socialmente através, primeiramente, da distribuição de renda, diretamente através do Bolsa Família, e também de certos programas de desenvolvimento, que a gente vai discutir daqui a pouco, no caso o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que de fato iria ajudar aqui no pleno emprego da população brasileira. Então a gente está vendo que algumas medidas de caráter social e econômico do governo Lula alavancaram a sua popularidade, mas é muito importante a gente falar que nesse primeiro governo Lula tiveram também escândalos de corrupção como o mensalão, que basicamente era uma mensalidade, por assim dizer, recebida por alguns deputados e parlamentares que, de certa forma, votavam a favor do governo em algumas pautas, em algumas matérias. Esse foi o grande escândalo de corrupção que permeou ali o primeiro governo Lula. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Houve crescimento econômico, combate à inflação, queda de taxa de juros, diminuição de desemprego, aumento de renda aos mais pobres e ampliação das exportações. Mais uma vez, quando eu falo de ampliação das exportações, eu estou falando das commodities, professor. Mas o que é isso, professor? São certos produtos agrícolas que eram basicamente matéria-prima para outros produtos. Eu destaco para vocês a soja e o milho. A soja, principalmente, ela era um produto que naquele momento tinha um valor de mercado bastante atrativo, por assim dizer, e foi o grande produto que alavancou a economia brasileira, mais uma vez. Tudo isso devido ali às altas taxas de crescimento, tanto da Índia como da China, 2 exemplos que eu dou para vocês de países que naquele momento estavam emergindo economicamente e podiam comprar as commodities brasileiras, e isso fazia com que a economia brasileira tivesse uma alavancagem, por assim dizer. Houve também a crise econômica de 2008, mas que no Brasil, graças à baixa taxa de juros brasileiras e principalmente o baixo imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI, que naquele momento estava com a sua taxa bastante reduzida, isso fazia com que os produtos industrializados não tivessem certo aumento de preço para o mercado interno, ou seja, para o mercado de dentro do Brasil, fazendo com que, digamos assim, a compra desse tipo de produto, desses produtos industrializados, que eram eletrodomésticos e outros produtos, aquecesse a economia brasileira, fazendo com que o Brasil não tivesse, a crise de 2008 não tivesse uma ação efetiva em cima da economia brasileira. Isso é muito importante a gente citar, porque ao decorrer dos anos, a gente vai ver que esse momento histórico pertinente, digamos assim, ele não vai mais estar ali tanto em voga em determinado momento. Isso faz com que a economia brasileira comece, então, a sentir os efeitos de outras crises que viriam a acontecer nos anos seguintes. Mas, nesse momento, graças ali ao chamado boom das commodities, a economia brasileira e também as medidas de distribuição de renda do governo, enfim, outras medidas contribuíram para que a economia brasileira tivesse uma certa estabilidade no primeiro governo Lula. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Em 2006, Lula foi reeleito, mantendo sua política econômica e social, incluindo o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, inspirado nas teses de 1970, ou melhor, vamos lá. De 1960, quase não sai, né, professor?
da CEPAL, Comissão Econômica da América Latina, e lançado em janeiro de 2007 pela então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Esse programa foi, basicamente, a principal menina dos olhos do segundo governo Lula, governo de 2006 a 2010, que propunha, entre outras coisas, certas obras públicas de infraestrutura que alavancariam, segundo a proposta do presidente Lula, do seu governo, a economia brasileira e o crescimento econômico brasileiro. Inclusive, o próprio nome já é bem sugestivo, programa de aceleração do crescimento, mas ele foi vítima de algumas críticas à medida em que algumas empreiteiras tiveram ali suspeita de corrupção nas chamadas contratações das mesmas. Isso também foi um dos grandes escândalos que a gente vai ver que o governo Lula teve que passar naquele momento. Vamos ao texto, vamos lá, galera. O PAC organizava-se em 5 blocos, objetivando, primeiramente, intensificar o crescimento econômico, gerar empregos, incentivar o investimento privado, melhorar a infraestrutura e remover obstáculos, como no caso, obstáculos burocráticos, jurídicos, legislativos, administrativos ao crescimento nacional. Vamos adiante com o texto, vamos lá. A crise econômica que atingiu o mundo em 2008 causou no Brasil queda de exportações e desemprego, mas os setores automobilísticos e construção civil retomaram o crescimento, graças ali também à baixa taxa desse imposto sobre produtos industrializados, o chamado IPI, que basicamente estava baixo, fazendo com que o próprio brasileiro aquecesse a economia brasileira consumindo os produtos industrializados. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Lula foi um dos mais populares presidentes do Brasil e contribuiu para eleger, em 2010, sua ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que aos 63 anos tornou-se a primeira mulher presidente do Brasil, e seu vice, Michel Temer, reeleito também em 2014. Eles estiveram em lados opostos em 2006, com Temer pedindo impeachment para Dilma. A gente vai, então, verificar daqui a pouquinho todos esses nuances do governo Dilma, mas é interessante frisar que, graças à alta popularidade do presidente Lula, ele conseguiu, então, eleger a sua sucessora, dando início, então, a mais mandatos sob a liderança do Partido dos Trabalhadores. A gente vai começar, então, a verificar algumas peculiaridades e particularidades do segundo governo que a gente vai verificar nesse momento, que é justamente o governo da presidente Dilma Rousseff, governo esse que vai de 2011 a 2016. 2011, ela é reeleita em 2014, mas em 2016 ela sofre ali o processo de impeachment, onde ela é afastada do cargo de presidente da República, dando lugar ao seu vice, o então Michel Temer, que a gente vai então analisar daqui a pouco com mais calma o seu governo também. Vamos então analisar agora o governo da presidenta Dilma. Vamos lá. Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Dilma manteve as propostas do Estado do Bem-Estar Social implantadas por Lula com a estrutura social desenvolvimentista. A gente vai então ver alguns planos de governo da presidenta Dilma e as principais características do seu governo. Vamos então ao primeiro ponto que a gente vai analisar, vamos lá? O primeiro ponto que trago para vocês é o Plano Brasil Sem Miséria, que buscava ampliar os programas de distribuição de renda. Vamos adiante. Foi proposto também naquele momento a chamada Lei de Acesso à Informação, que também basicamente deu mais transparência na questão da visibilidade dos gastos públicos. Isso aqui também é algo muito interessante que foi implantado ali no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff. Vamos adiante, vamos lá. Foi nesse momento que foi implantado também a chamada Comissão Nacional da Verdade, galera, lá em 2012, que buscou, entre outras coisas, esclarecer alguns dos casos não solucionados sobre a ditadura militar e também ali certa condenação a torturadores daquele momento, tá, gente? Isso aqui é algo emblemático para a gente ter em mente a Comissão Nacional da Verdade, implantada lá em 2012, tá, gente?
Comissão Nacional da Verdade buscava esclarecer casos não solucionados da ditadura militar e também casos de tortura nos porões do doicode. Vamos adiante. Houve também, nesse momento, a aplicação de um programa social, chamado Programa Mais Médicos, que buscava, então, o chamamento, digamos assim, tá, gente, de médicos, sobretudo cubanos, para atender em setores mais periféricos do Brasil, onde, basicamente, não havia médicos em outros momentos. Destaco para vocês, em algumas regiões aqui da Amazônia, muitos médicos cubanos vieram para atender em setores mais periféricos, para, digamos assim, suprir a demanda de médicos nesse momento. Lá em 2013 foi quando o programa Mais Médicos foi implantado. Houve também, graças ali à pressão popular, 70% dos royalties da exploração do petróleo para a educação e 20% para a saúde, 25% para a saúde. A gente vai ver que, com o passar dos anos e graças ali aos escândalos de corrupção dentro do governo, colocado ali em voga pela chamada Operação Lava Jato, a gente vai ver que, de fato, esses royalties, esses 70% dos royalties, eles não foram para a educação, muito menos esses 25% para a saúde. Mas isso é tema para a gente alavancar daqui a pouquinho. A gente vai ver que também em 2013 houveram os emblemáticos protestos de 2013 que, de certa forma, desgastaram muito a imagem do governo perante a opinião pública, culminando também com a Operação Lava Jato, que também foi um importante momento da história brasileira, que também vai fazer com que a imagem, tanto do governo como da presidente Dilma Rousseff, fosse, de certa forma, arranhada. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. No campo da economia, o governo Dilma Rousseff enfrentou cenário bastante adverso, ao contrário do cenário favorável da gestão do presidente Lula. A gestão da presidente Dilma Rousseff ela não teve um cenário favorável em relação ao campo econômico. Vamos então verificar o porquê, tá, gente? A gente teve, a princípio, um crescimento econômico bastante fraco, haja vista toda a expectativa gerada em relação ao crescimento econômico brasileiro. Vamos adiante. A gente também teve alto índice de inflação aqui na economia brasileira, que, mais uma vez, culminava com a baixa popularidade do governo naquele momento. Vamos adiante. Existia um desequilíbrio fiscal em relação ao quanto o Brasil arrecadava e quanto ele de fato gastava nos seus programas de governo. E isso, basicamente, foi um dos estopins que levaram ali ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, e também as chamadas pedaladas fiscais, tá, gente? Que foi o grande motivo que levou ao Congresso Nacional a impeachmarem, por assim dizer, a presidente Dilma Rousseff. Vamos adiante. Nesse momento também a gente teve denúncia de corrupção, sobretudo numa empresa estatal de capital misto, que é justamente a Petrobras, tá, gente? Denúncia de corrupção dentro da Petrobras. Isso basicamente fez com que a imagem do governo da presidente Dilma Rousseff fosse bastante afetada naquele momento. Denúncia de corrupção que basicamente fez com que várias empresas praticamente falissem naquele momento, precisassem buscar a concordata, fazendo com que muitas pessoas perdessem o emprego e também aumentando os índices de desemprego. A gente também teve, nesse momento, uma instabilidade política, uma crise política basicamente decorrente da crise econômica e da crise moral dentro do próprio governo da presidente Dilma. Nesse cenário, galera, a gente vai começar a analisar um pouquinho as eleições de 2014, que tiveram frente a frente Dilma Rousseff e seu principal adversário, o então Aécio Neves, que representava ali a oposição às chamadas direitas liberais naquele momento, tá, gente? E na eleição de 2014, com uma votação apertada, a gente está vendo aqui no gráfico que cerca de 51% dos eleitores acabaram, então, reelegendo a presidente Dilma Rousseff para mais um mandato, que seria, a priori, de 2006 até 2020, tá, gente? 2019, 2017 a 2019. Ela ganhou a eleição
Ou melhor, vou recapitular, tá, gente? De 2016 a 2020 seria a priori, tá, gente? A princípio, o próximo mandato da presidente Dilma Rousseff, mas a gente sabe que, devido ali ao processo de impeachment, ela acabou saindo fora, sendo afastada do cargo e assumiu a presidente, seu vice, então, o presidente Michel Temer. Vamos adiante entender o processo de impeachment da presidenta Dilma. Vamos lá, gente. Impeachment de Dilma Rousseff. Dilma enfrentou acusações de irregularidades fiscais em sua gestão conhecida como pedaladas fiscais, tá, gente? Vamos adiante, vamos lá. Em agosto de 2006, o Senado decidiu afastar Dilma Rousseff da presidência por maioria de votos, o que resultou em seu impeachment. Michel Temer, o vice-presidente da época, assumiu o cargo de presidente, tá, gente? Em agosto de 2006. Só corrigindo a informação. Vamos adiante agora entender um pouquinho mais sobre o governo do presidente Michel Temer e suas principais características, tá, gente? Só ressaltando, vamos lá. Só para corrigir uma informação anterior, tá, gente? O segundo governo da presidente Dilma Rousseff iria de 2014 a 2018 e não de 2016 a 2020, como o professor falou anteriormente, tá, gente? Só para corrigir e não ficar confuso essa informação. Governo do presidente Michel Temer, que foi de 2006 a 2018. Michel Temer assume após o impeachment de Dilma Rousseff. As principais medidas aprovadas por Michel Temer em seu curto governo. Vamos lá. Aprovação da PEC 241, que restringiu gastos públicos por cerca de 20 anos, tá, gente? Além dessa PEC, houve também a aprovação da chamada reforma trabalhista, ou Lei 13.467 de 2017, para flexibilizar a chamada consolidação das leis trabalhistas, ou a CLT. Vamos adiante, vamos lá. Temer concluiu 2 anos e 7 meses de governo, considerado o mais impopular após a redemocratização. O Datafolha chegou a registrar o índice de 82% de rejeição. Durante seu mandato, Temer foi alvo de investigações relacionadas a 3 suspeitas de crime: obstrução de justiça, corrupção passiva e participação em organização criminosa. Vamos adiante. Após esse breve governo do Michel Temer, temos então o próximo governo, que é o governo do presidente Bolsonaro, que é o presidente mais recente que a gente vai estudar, que foi de 2019 até 2022. Ele foi, portanto, o primeiro presidente dessa nova redemocratização, por assim dizer, a não ser reeleito, tá, gente? A não conseguir a reeleição após o primeiro mandato. Vamos então verificar as principais características, os principais pontos do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com uma plataforma conservadora e um discurso liberal, eleito ali pelo PSL, tá, gente? Buscou estreitar relações com os Estados Unidos e adotou uma postura mais crítica em relação a acordos internacionais, como o Acordo de Paris, por exemplo. Em relação à educação, professor, quais os principais pontos do governo Bolsonaro? Vamos lá. Houve uma revisão do conteúdo educacional, tá, gente? Houve uma promoção do chamado ensino domiciliar, que basicamente foi incentivado no campo educacional pela gestão do presidente Bolsonaro. Houve também uma alta rotatividade no Ministério da Educação, ou seja, vários ministros da Educação assumiram a pasta, não dando prosseguimento ali a uma estrutura linear no Ministério da Educação. Houve também o projeto de militarização das escolas, o projeto de aumento das chamadas escolas cívico-militares, e houve também corte de recursos, além de denúncia de corrupção dentro do MEC, tá, gente? A gente vai analisar um pouquinho, vamos sair um pouquinho do campo da educação e analisarmos como foi a economia no governo Bolsonaro, tá, gente? Em relação ao campo da economia, proposta de reforma da Previdência, aprovada lá em 2019, desafios econômicos, incluindo o crescimento moderado e recuperação lenta, impacto da pandemia da Covid-19, isso aqui é interessante a gente citar, tá, gente? E no governo Bolsonaro foi justamente o governo que a gente enfrentou uma pandemia, a pandemia de Covid-19, que vai afetar diretamente o campo econômico.
Houve também, nesse momento, a chamada perda do poder aquisitivo e alta taxa de inflação, insegurança alimentar e fome em parte da população. E para isso o governo resolveu, então, após ali a pandemia da Covid-19, implantar um programa de repasse de renda, por assim dizer, que é basicamente o Auxílio Brasil proposto ali pelo governo Bolsonaro. Em relação à política internacional, professor, como é que foi o governo Bolsonaro em relação a esse setor? Houve o afastamento dos chamados acordos internacionais, houve um certo isolamento diplomático e as questões ambientais afetaram essas chamadas relações diplomáticas. Houveram alguns entraves com alguns chefes de Estado, sobretudo ali o presidente Macron, que teve uma certa indisposição com o governo brasileiro, justamente pelas essas pautas climáticas, tá, gente? Que foi um tema bastante polêmico dentro ali do governo Bolsonaro. Mas em relação à saúde, professor, o senhor falou que nesse momento a gente passou por uma grande pandemia, que foi justamente a pandemia da Covid-19. Quais as principais medidas e características do governo Bolsonaro nesse setor? Vamos lá. Houve uma queda da taxa de imunização, tá, gente? E o governo Bolsonaro adotou uma abordagem controversa durante a pandemia, basicamente indo de encontro a algumas medidas adotadas pela própria OMS, que ali aconselhava certo distanciamento social e lockdown, e essas medidas, algumas medidas do governo Bolsonaro foram bastante controversas em relação aos mecanismos de enfrentar a pandemia, por assim dizer. Vamos adiante, vamos lá. Em relação aos contratos de fornecimento de vacinas, após o início da vacinação desenvolvida pelo Instituto Butantan, promovida pelo governo de São Paulo, o governo federal fechou contratos para o fornecimento de doses de vacina contra a Covid-19. Durante muito tempo, o discurso do governo grande estava alinhado com a utilização do que a gente conhece como o kit Covid, que não tinha sua comprovação científica, não tinha sua eficácia comprovada cientificamente. Mesmo assim, o governo estimulava o uso desse chamado kit Covid. Isso é muito importante ressaltar que não houve uma comprovação científica da eficácia desses produtos disponibilizados pelo governo, o kit Covid, e que basicamente afetou ali a forma como a política de saúde do governo era vista pela sociedade. Vamos adiante, vamos lá. Houve também uma rotatividade dos ministros da saúde e um alto número de mortes por Covid-19, aproximadamente 600 mil pessoas perderam a vida na pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Isso, de fato, marcou muito o governo Bolsonaro, tá, gente? Basicamente, quando a gente fala de governo Bolsonaro, é impossível a gente não levar em consideração que foi o governo que passou ali pela pandemia de Covid-19. Obviamente, a sua governabilidade foi bastante afetada por esse fato histórico, que foi justamente a pandemia de Covid-19. Vamos ao texto, vamos lá. Em relação às eleições, professor, questionamento do resultado eleitoral e sistema eleitoral, tá, gente? Colocava em dúvida, em xeque, basicamente, a confiabilidade das urnas eletrônicas, e a gente pode dizer que o presidente Bolsonaro também entrou para a história como o primeiro presidente da história que não conseguiu obter a reeleição desde a redemocratização do Brasil, desde a primeira eleição após o governo militar, eleição direta, que no caso foi a eleição ali de 89, que não conseguiu a sua reeleição, tá, gente? Que não tentou e conseguiu a reeleição, que tinha acontecido primeiramente com o presidente FHC, eleito em 94 e não conseguiu, conseguiu sua reeleição em 2008. O presidente Lula, que foi eleito em 2002 e conseguiu a sua reeleição em 2016 e 2006. A presidente Dilma, que foi eleita em 2010 e conseguiu a sua reeleição em 2014, muito embora tenha sofrido ali o processo de impeachment em 2016. O presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, porém não conseguiu a sua reeleição. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai finalizando a aula por aqui.